Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre dilemas. Dilemas do ser humano, o que um ser humano é? Qual é o significado social de um ser humano? Eu li alguns livros recentemente que me fizeram questionar e pensar muito. E essa é uma lista sobre esses livros, os livros que mais explodiram um pouco a minha cabeça nesse quesito de pensar o ser humano como um ser social e como as representações sociais se devem e como cada ser humano às vezes fica preso nessas representações, nesses padrões, nesses estigmas. E uns livros que vão falar sobre esse assunto aí. E eu amo esse assunto. Você pode dizer ali nos comentários algum livro que você leu que te fez realmente pensar e refletir um pouco mais sobre essas coisas. Ficou muito confuso? A gente pode conversar ali nos comentários, realmente destrinçar um pouco mais sobre esse assunto que me chama muita atenção. Coisa que eu gosto bastante, eu sei que não é tanto do agrado de todo mundo, mas eu gostaria muito que você deixasse um comentário ali pra saber que você existe. Eu sei que eu já tô gravando esse vídeo sabendo que vai flopar, mas eu precisava gravar porque eu gosto de falar sobre o que eu gosto de falar, né? Então, esses tipos de livros me agradam demais, é um tipo de leitura que eu sinto que me enriquece. Então, queria conversar sobre ele com vocês, encontrar outras pessoas não muito comuns, igual eu, que gostam desse tipo de livro. Curte ali, manda pra alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. E realmente deixa um comentário, gente, me ajuda a não flopar tanto assim esse vídeo, porque eu já sei que vai flopar. Eu tenho uma loja de papelaria, se você quiser comprar cadernos, a coleção Freia tá lá. Eu sempre deixo aqui na tela e ali na descrição. Vão lá dar uma olhada na minha loja, segue no Instagram também. E é isso, bora falar sobre os livros? Bom, gente, eu vou começar pelo livro que me deu ideia pra fazer esse vídeo, que foi principalmente O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu fiz meio que uma resenha dele, falei um pouco mais sobre ele no vídeo de últimas leituras, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu falei um pouco mais sobre esse livro, um pouco mais sobre a história dele, mas esse livro me fez pensar muito sobre... Esse é um livro de ficção filosófica, onde o autor vai trabalhar um conceito, uma teoria dele sobre o significado das coisas e essa questão toda filosófica do porquê existimos, o porquê estamos aqui, o que significa tudo isso. E ele traz aqui essa percepção do absurdo e da liberdade. Então, ele diz que o mundo é um absurdo completo. As coisas acontecem e não existe nada muito programado. Não existe ninguém que realmente, isso aqui tem um plano. Não, as coisas vão acontecendo, o universo acontece, a natureza acontece, a ciência acontece. E a gente vive e cabe a nós definirmos o significado para as coisas. Não sei se é exatamente essa, se você for estudante de Camus, por favor, diga ali nos comentários, vamos conversar sobre isso. Tô estudando e eu tirei muito essa mensagem, assim, sabe? Ele tem também um outro livro, O Mito de Sísifo, e ele fala muito sobre essa questão de, na vida a gente constrói coisas que vão vão acabar ruindo, porque a gente começa, a gente vive e a gente morre. Qual é o significado desse meio tempo entre o nascer e o morrer? Então, ele vai falar muito sobre essa questão de você constrói coisas, a gente constrói, passa às vezes a vida construindo um castelo, só que a gente constrói um castelo na areia, e vem a onda e vai derrubar de qualquer forma, e todo mundo vai morrer, e o mundo vai explodir, e a gente vai acabar, e tipo, o que significa? O que vai te motivar pra construir esse castelo sabendo de tudo isso? Enfim, esse livro, ele é um livro muito peculiar, ele é um livro assim que não é pra todo mundo, ele vai... foi o primeiro contato que eu tive com essa questão do absurdo e tal. Aqui o personagem, ele não carrega significado muito grande pras coisas, ele vive no momento, ele vive no que tá acontecendo, ele toma as atitudes com base, sei lá, ele tá com uma arma, ele atira, a mãe dele morreu, ele vai enterrar, ele tá feliz, não sabe, tá bom, se ele tá bom, se ele for tá bom também, sabe, ele vai vivendo meio que arbitrariamente ali, aproveitando que tem, etc. E é um pouco extremo, né, porque ele acaba cometendo um crime por causa disso, e ele vai ser julgado, e vai todo esse julgamento das pessoas. Mas sobre esse assunto que eu gostaria de conversar, esse livro, principalmente nessa questão de o social, no meio de todo esse caos, como as pessoas veem a gente. Então ele tem esse ponto de vista, nessa percepção, ele vive a vida dele dessa forma um pouco peculiar, de não se importar muito, ele comete um crime e as pessoas vão julgar ele não pelo crime que ele cometeu, mas pela forma como ele leva a vida e as coisas mais básicas. Por exemplo, como ele reage quando a mãe dele morre. Não é o jeito que as pessoas esperavam dele. Então ele é julgado com base nisso. E o julgamento dele acaba se tornando um negócio mais sobre o julgamento das ações dele que não são crimes, do que realmente a ação criminosa. Porque isso, né, já tá feito que é errado e tal. Mas as pessoas realmente destrincham mais essa questão de a gente esperava socialmente você chorar no enterro da sua mãe, você não chorou. E aí?
ou se é uma pessoa ruim. E aí principalmente tem uma parte aqui que esse personagem que ele não acredita em Deus, ele não tem uma religião, ele vai conversar com o oficial ali da polícia, e o oficial fica muito nervoso quando ele fala que ele não acredita em Deus. E o pessoal fica tipo, e o oficial tem uma parte que ele fica tipo, parece realmente que o cara puxou o tapete dele, deu um tiro na cara dele, porque ele fica sem reação. Ele fala, como é possível? O oficial, ele realmente fala isso, o senhor quer que a minha vida não tenha sentido? Ou seja, por que o que o outro acredita influencia tanto em você a ponto de você realmente exigir que a outra pessoa engula o que você acredita, ou suas percepções de mundo? Porque se a outra pessoa não acreditar na mesma coisa que você, a sua própria crença vai ficar desvalidada. Então, esse livro eu tive vários pensamentos, eu queria colocar nessa lista, principalmente porque ele deu essa ideia, assim, e tal. Outro livro que eu li em seguida, que também me deu essa ideia, que eu já falei dele no vídeo anterior, foi a Kim Jong, nascida em 1982. Esse livro aqui, principalmente, ele é muito mais focado no assunto desse vídeo, mas ele vai falar principalmente no papel social da mulher na Coreia do Sul. É uma coisa bem especificada, é bem específico aqui. Essa autora, ela se baseou nas coisas da vida dela para escrever esse livro. Então, fala muito sobre essa questão de as mulheres têm papéis na sociedade. As leis evoluíram, a gente pode abrir conta no banco e etc. E para algumas mulheres tem mais liberdade, tem mais independência do que outros tipos de mulheres, a gente sabe muito bem disso, né? Ela trabalha principalmente essa ideia de que o mundo mudou, mas não pequenas regras, contratos e costumes, o que significa que nada mudou. Então, ela é uma mulher, o que se esperam dela, que ela case e tenha filhos. E não importa se o sonho dela é estudar, é contribuir, ela vai ter filhos. E uma coisa muito interessante que eu lembro que eu aprendia na faculdade, foi uma coisa que grudou na minha cabeça, muito, que quando eu tava aprendendo na aula de semiótica. Nossa, semiótica pra mim, gente, foi tudo pra mim. Eu acho que se fala, Beatriz, eu volto a estudar semiótica, eu volto no momento, agora, eu volto agora. Toca meu caderno, vamos. Porque eu gosto muito dessas interpretações das coisas. Porque a gente acha que o mundo tem esse significado muito forte. Mas não é, tudo depende do seu cultural. Por exemplo, quando você trabalha no design e você vai fazer uma empresa de comida, tem algumas cores que você pode escolher que vão ajudar as pessoas de uma determinada cultura a trazer referências à fome. Então, cor vermelha, McDonald's e Burger King têm as mesmas paletas, vermelho e amarelo. São cores que a gente já culturalmente começa a associar com comida. Só que amarelo e vermelho não significa fome, porque amarelo e vermelho é só amarelo e vermelho. A gente que vão atribuir significados para as coisas. Então, o significado principalmente do ser humano na sociedade hoje em dia, na época que a gente conversou muito nisso na aula, era que o ser humano, para ele realmente ter um significado forte na sociedade, não é sobre ele existir. Eu sou um ser humano, meu corpo funciona, eu existo, eu tenho importância. Não, é sobre como você contribui para a sociedade, aí a sua contribuição pessoal vai ser levada em conta, você vai ser relevante. Não pelo que você exatamente é, mas pelo que você faz. Então, numa sociedade onde as pessoas contratam e as pessoas dão oportunidades para homens, automaticamente os homens vão ter mais importância social do que as mulheres, já que eles não enxergam o trabalho das mulheres nessas questões. Então, aqui a gente vê muito isso, que essa personagem, apesar dela lutar muito para contribuir socialmente em trabalhar, em ter uma faculdade, em contribuir na economia, tanto no processo acadêmico quanto no mercado de trabalho, a sociedade empurra para ela uma outra coisa. Você vai ser mãe, você vai ser mulher, você vai ficar dentro de casa. E a mesma sociedade não reconhece o trabalho do lar, de cuidar de uma casa, de manter uma casa, de criar uma criança, de cuidar das necessidades básicas dessa criança, educar essa criança como trabalho. Então, automaticamente, o trabalho dela não vai ser tão reconhecido quanto do marido dela, que trabalha numa empresa, ganha um salário X e faz, sei lá, contabilidade de uns troços lá, entendeu? Então, na visão social, o trabalho dele é completamente bem mais valorizado do que o dela, mesmo que o dela seja criar um ser humano. E esses pesos sociais, essas questões sociais, me interessam muito quando eu vou ler, e eu presto muita atenção nisso. E, nossa, porque são conceitos que a gente vai criando. Porque a sociedade e as ideologias nada mais é do que coisa que a gente cria. A gente inventou isso. A natureza não tá nem aí se você acredita ou não acredita, se é isso, se não é isso, se é amarelo pra você dá fome, se roxo te dá alegria. As coisas são, e a gente atribui significado pra elas. Lendo livros e principalmente culturas diferentes faz eu entender um pouco mais e causar esse estranhamento, mais essa reflexão e determinar os meus próprios sentidos. Enfim, já falei 10 minutos e só falei de 2 livros. Socorro. O próximo livro é Querida Combine. Querida Combine traz em peso essa questão da contribuição social. Então eu lembro que na escola a gente falava, na faculdade a gente falava muito nisso, de tipo, as figuras dos idosos, a figura das crianças, a figura das pessoas em situação de rua. São figuras tão marginalizadas nessa questão social porque elas não contribuem. Idosos que não contribuem, crianças
crianças que não estão contribuindo, adolescentes que não estão trabalhando, pessoas de situação de rua que não trabalham, que não tem nem onde morar. Mas enfim, trazem esse conflito, trazem essa raiva, principalmente das pessoas que acreditam que o seu valor está determinado pelo quanto você contribui na sociedade. Nossa, eu tenho 30 mil PhD, eu tenho uma empresa, eu tenho sei lá o que, eu tenho 30 mil funcionários, eu sei lá, contribuí pra não sei quantas coisas. O seu valor está atrelado a isso. E aqui nesse livro, a gente tem uma personagem que ela não quer ter um plano de carreira. Ela quer trabalhar numa combine, que é como se fosse um mercadinho ali do bairro dela. Esse é o sonho dela, ela quer fazer isso. É ali que ela se sente bem. Mas a sociedade ao todo em torno dela acha um absurdo. Como assim você não tem ambição? Porque, né, junto com esse plano, essa coisa, a sociedade tem essas coisas, essa questão da ambição. Você tem que ter ambição. Você tem que ter sempre mais. Por que você vai se contentar com o seu carro, sendo que você pode ter o carro do ano, que vai lançar todo ano? E, obviamente, entra aquela questão da obsolescência planejada. A obsolescência planejada entra principalmente nessa questão de as empresas constroem coisas que têm um determinado tempo de validade. Então, carros, celulares que têm um determinado tempo de validade. Porque não é interessante pra Apple lançar um celular que vai durar 20 anos, porque ela tem que lançar um celular todo ano e você tem que comprar um celular todo ano. Então, como assim você está contentando com um pouco? Como assim você se contenta em ser uma caixa da Combine? Como assim você não quer ter o carro do ano? Você não quer ter as tecnologias, lançamento? Você não quer, sei lá, ter mais dinheiro pra ter mais coisas novas? Como assim? Você não quer ter um casamento? Você não quer contribuir como mulher na sociedade? Então, casar com um homem e ter um filho, né? Procriar, porque obviamente você tá aqui pra isso, né? Você tem ali um órgão reprodutor, obviamente seu papel é parir. Então, nesse livro, ela passa o livro inteiro questionando e batendo de frente, tentando se adequar a essa sociedade. Eu acho que por isso que eu amo tanto esse livro, porque ele me trouxe muito essa questão de você é o que você faz. E a sua importância, o seu valor tá literalmente ligado ao que você faz perante a sociedade. Não importa se você é uma pessoa boa, se você é legal, se você é do bem, se você, sei lá o que, se você é uma pessoa evoluída espiritualmente, não faz mal às pessoas, não é um insuportável que enche o saco de todo mundo. Não importa. Importa o que você faz, qual é o seu trabalho, quanto você ganha por mês. Outra questão que me fez pensar muito sobre essa questão da sociedade foi A Terra das Mulheres. Esse livro eu também li 2 vezes. Muitos livros que eu li 2 vezes. A primeira leitura foi muito mais... Eu fiquei muito mais deslumbrada. A segunda eu consegui ler com muito mais críticas. Esse é um livro, é uma distopia feminista. Então aqui a autora imaginou como é que seria um país só de mulheres cisgênero. E brancas, no caso, né, na época. Tem algumas questões que a gente, hoje em dia, a gente pensa, ué, mas essas mulheres são todas brancas, são todas cis, como é que funciona isso aí? Mas ela traz algumas reflexões muito interessantes sobre como a gente leva a nossa sociedade. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1915, mas tem muitas discussões dele que é o de hoje em dia também, que a gente pode trazer para hoje em dia. Eu acho que esse livro, o mais primordial dele é as discussões que a gente consegue levar a partir dos temas que eles vão apresentando aqui. Então, as questões das religiões, as questões dos papéis sociais das mulheres e principalmente, foi aqui que eu comecei a entender sobre as questões de que a sociedade odeia mulheres e crianças. E depois, com o livro da Bell Hooks, eu consegui fechar esse pensamento de que o feminismo, principalmente no começo, o feminismo principalmente que a Bell Hooks vai trazer aqui, é um feminismo que traz o direito das mulheres e das crianças. Tanto que entende as minorias, né? Na época, no caso, as crianças também, como minorias sociais que estão sendo exploradas por pessoas de maior poder. Então, aqui principalmente ele fala muito sobre uma sociedade idealizada, ideal, utópica, que vai criar as crianças como prioridade máxima. Então, o jeito que essas crianças são criadas aqui, a gente olha para as crianças que são criadas no nosso mundo e realmente você entende como o mundo é um caos, porque a gente cria as crianças com desleixo total. A sociedade odeia crianças, as pessoas odeiam crianças. Então, até no ambiente de escolar de crianças, as pessoas também odeiam crianças, porque esperam e tratam as crianças como se fossem adultos e não compreendem as nuances, coisas principalmente do processo cognitivo das crianças de amadurecimento. Enfim, tô jogando muito assunto pra vocês, né? Me desculpa, gente, eu fico muito animada essas conversas. Gente, porque livro pra mim é isso, fazer a gente pensar. O direito das mulheres e das crianças estão meio que muito interligados, principalmente porque sempre, todo da história cultural, coube às mulheres cuidar das crianças. E coube esse trabalho a elas. É um trabalho que nunca foi muito reconhecido. E tal. E lendo isso, você começa a perceber realmente o papel social
que esperam, e aí a mulher para de ser um ser humano pra ser uma coisa feminina reprodutora, sabe? Então, principalmente como as pessoas veem as mulheres. Aqui é muito interessante na Terra das Mulheres que os homens que vão pra essa Terra das Mulheres são 3 homens que vão lá, caem nesse país e começam a compartilhar culturas de onde eles vieram. E muitos homens ficam chocados que as mulheres não olham pra ele como os homens. Eles têm até o momento que eles ficam, gente, mas ela não olha pra mim como homem. Porque elas nunca tiveram essa questão de homem e mulher, de opressor e oprimido. Elas olham como igual. E pra eles, sempre foi muito esquisito, porque as mulheres sempre olharam como se fosse de baixo pra cima. Então, quando olha de igual pra igual, ele assusta, porque ele percebe que ele não tem esse poder, essa influência tão grande naquele tipo de mulher que nunca cresceu com esse sistema cultural patriarcal. E ele não tem tanto poder assim e tanta influência nessas mulheres. E, gente, é um negócio que você vai explodindo na cabeça assim, ó. Sabe fogo de artifício no virado do ano no Rio de Janeiro? É só aquilo ali, gente. E é bizarro. Então, seguindo esse caminho, vou falar um pouco mais da Bell Hooks. Bell Hooks é uma feminista incrível, que ela veio a falecer recentemente. E O Feminismo é pra Todo Mundo é um livro muito curtinho, onde ela vai pontuar e falar absolutamente de tentar fazer uma pegada de todas as pautas que o feminismo sempre lutou, né? Os direitos e a igualdade que o feminismo sempre lutou. Então, aqui ela fala principalmente desse feminismo que não é aquele tipo feminismo branco, onde acha que todas as mulheres são iguais. É um feminismo que entende que precisa de recortes sociais. A sociedade não vê todo mundo como igual. Ela vê a sua classe social, ela vê a sua etnia, ela vê da onde que você vem, quem que você é, como é que é a sua cor da sua pele, como é que é a sua cara, como é que você se veste, como é que você se porta, como você fala, qual a língua que você fala. Então, tem todos esses recortes que faz a gente compreender melhor e pensar esse sistema onde vai realmente trazer mais dignidade e igualdade para as pessoas. Nessa lista aqui, eu não podia deixar de citar a Voz de Chernobyl. Por quê? Porque foi nesse livro aqui, esse livro aqui que é o mais marcado, esse livro que é o favorito da minha vida, eu consegui visualizar muito nessa história que é não ficção, né? São de relatos de pessoas. Essa questão da figura social. Foi um desastre que aconteceu numa sociedade que fazia parte da União Soviética, era um outro sistema de governo, mas as pessoas são pessoas, elas vão agir meio parecido. Depois de ler esse livro, por exemplo, aconteceu o desastre de Brumadinho, todas as barragens que estouraram, todas essas catástrofes ambientais que acontecem que realmente, e que também causam morte a várias pessoas. Aquele tanto de óleo nas praias do Nordeste que realmente impactou tão negativamente na fauna toda marinha da região. Então, quando você lê esse livro, você começa a perceber quando acontecem essas catástrofes com outros olhares. Então, por exemplo, tem um vídeo que eu falei só sobre Chernobyl, eu falo muito dele. Quando estourou as barragens lá da Vale e teve aquela catástrofe, teve um impacto ambiental enorme. Muitos rios que abasteciam cidades e vilarejos e aldeias foram contaminados. Muitos animais morreram, muitas pessoas morreram, inclusive algumas pessoas que não foram encontradas até hoje. E aconteceu, né, no Brasil, uma democracia capitalista, de uma empresa privada muito grande, multinacional e etc. Mas o que aconteceu? Como as pessoas reagiram? As vítimas, qual foi o amparo das vítimas? É muito similar com Chernobyl. Então, assim, a gente tem do lado a União Soviética e um sistema anos 80, etc. Do outro lado a gente tem, vai. Mas o que resta, o impacto, as vítimas, toda essa coisa é muito similar, sabe? Porque você vê um descaso tanto com a natureza, um descaso com a vida humana, um descaso com as pessoas que trabalham ali, as pessoas em volta que realmente moviam aquele lugar, só que viraram vítimas, e as empresas e as grandes pessoas que estão no poder não olham e demora pra agir. Então a gente sabe que até pra uma barragem romper, como que ninguém viu uma barragem rompendo? Como que ninguém viu que com uma usina nuclear explodiu? Sabe? Então são coisas assim que a gente vai vendo, e quando a gente lê, a gente vê uma história, a gente consegue identificar sinais. Tipo, cara, de novo isso. O impacto ambiental. Chernobyl nunca mais vai ser habitada. Os animais ali tiveram que todos ser mortos, porque estavam contaminados. Então, assim, quando você começa a comparar essas tragédias, essas coisas, você começa a aprender muito sobre a sociedade, sobre realmente o papel humano ali, sabe? E tanto as burradas que vai acontecendo, porque o ser humano é uma criatura idiota que vai fazendo um monte de merda ao longo do tempo, então tem muito poder e faz muita merda. E de outro lado... E aí, do outro lado, coisas ruins que acontecem por causa de pessoas ruins mesmo, que deliberadamente fazem coisas ruins sabendo que é ruim. E outro livro também, que eu vou conversar, inclusive, com o meu grupo de leitura sobre ele, que é Belo Mundo Onde Você Está. Esse livro aqui, ele não tem o peso que esses outros livros que eu falei anteriormente tinham. Esse livro aqui, ele me tocou principalmente pelo conteúdo de discutir que
Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, de toda essa discussão social que eu joguei em cima de vocês agora, como é que a gente segue? Como é que a gente vive? Como é que a gente vive sabendo que existe tanto racismo, que existe tanta igualdade, que existe pessoas realmente que estão morrendo por lama tóxica e usinas nucleares que explodem e todo mundo vai morrer um dia e esse significado das coisas. Como é que a gente vive sabendo de tudo isso? Como é que a gente reorganiza os pensamentos pra seguir em frente? Porque de qualquer forma a gente tem que seguir em frente. A gente tem que atribuir o significado pras coisas e seguir em frente. Então esse livro aqui é meio que uma conversa entre amigos. E são duas mulheres, duas meninas que estão trocando cartas. E elas vivem ali no norte da Irlanda, são meninas de classe média alta, que elas vão conversar sobre essas questões sociais, essas questões da atualidade e como que elas encontram o significado delas ali. Então elas vão falar muito dessa questão do que isso tudo representa pra nós, o que a sexualidade representa pra nós, o que o sexo representa pra nós, o que é o belo também, ela tem essa questão do belo, e a questão do belo, né, estudei quando eu tava estudando História da Arte, que até o que dizem pra gente o que é bonito, não é necessariamente uma coisa palpável, entendeu? Não é o que realmente você acha que é bonito e o que você acha bonito porque socialmente você aprendeu que aquilo era bonito. Estética hoje em dia tá tão menosprezado pra muitas pessoas, mas o estudo da estética sempre existiu, sempre foi muito atrelado com o ser humano. Porque estética é o que a gente vê, a primeira coisa que a gente percebe de alguma coisa. E ela fez uma comparação das estátuas gregas, do que era representado o belo naquela época e o que é o belo hoje. E se a gente fosse ver o que era o belo antigamente, a gente ia achar feio, porque a nossa representação de beleza mudou. A nossa representação do que é um rosto bonito hoje em dia mudou. Então, as coisas vão se alterando, os significados vão mudando. E esse livro aqui fala muito sobre essas duas pessoas que estão um pouco traumatizadas pelo mundo que vivem, cheio de sequelas, cheio de transtornos mentais, que vão buscar esse significado pras coisas e pra seguir a vida. E ele é meio que fosse essa conversa, esse consolo, sabe? Essa, tipo, vamos definir aqui agora o que importa pra gente, porque realmente no final tudo vai explodir, todo mundo vai morrer, enfim, mas o que importa pra gente agora? E ele trouxe muito essa questão. Gente, esse vídeo eu preparei um roteiro pra gravar ele. E eu saí completamente do roteiro. Teve um monte de livro aqui que eu não falei porque esse vídeo se tornou outra coisa. E eu tô muito feliz por ter conversado com vocês sobre isso, por ter exposto esses pensamentos. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. E se você concorda comigo ou não, escreva ali nos comentários. Eu adoro conversar com vocês, porque realmente os vídeos que eu gravo, gente, muitas coisas que eu venho e falo pra vocês, ouvindo vocês, eu até mudo de opinião. Eu até consigo ver de uma outra perspectiva e melhorar o meu posicionamento, meu pensamento. Então, gosto muito dessa troca. Então, os comentários são ali, por favor, usem. Então, é isso. Muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, de verdade. Se me ouviu aqui, beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem.